Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Atividade 6, o tema da atividade é ferramentas de busca. Bom, gente, terminamos a discussão teórica sobre a experimentação. Vamos apontar aqui para a tela do computador. A ideia era poder desenvolver melhor tudo isso que a gente discutiu sobre experimentação, né, em práticas de laboratório, né? Então a ideia era, num curso presencial, refletir a respeito dessa parte teórica, tendo como base aulas práticas, mas não vai ser possível, né, devido à pandemia. Acho que todo mundo tem que ficar dentro de casa mesmo e não tem muito o que fazer quanto a isso. Mas o que eu acho que deve ficar para sempre no coração de vocês é que o experimento pode ter diversos propósitos metodológicos e você precisa saber usar isso a seu favor em sala de aula, né? Existe uma riqueza muito grande de possibilidades que você precisa explorar como professor, né? E não só ficar no tipo de experimentação meramente ilustrativa, tá? Então, não é fazer o experimento por fazer, né? É preciso ter um propósito metodológico, é preciso ter uma intenção. Quando você vai para o laboratório, você precisa saber exatamente o que você quer com aquilo, né? Acho que é importante você ter essa ciência como professor. Você precisa ter uma intenção, um propósito metodológico. Isso que precisa ficar muito claro para vocês. Você pode ir para o laboratório para se divertir também, para fazer uma bobagem qualquer, ilustrativa. Isso não vai trazer nenhum ganho intelectual para o teu aluno, mas é legal também, né? Acho que a gente precisa também se divertir na prática cotidiana do nosso trabalho. Então, acho que essa é a ideia principal do experimento trabalhado em sala de aula, que precisa ficar para vocês. Muito bem, terminado essa parte da experimentação, agora nós iremos explorar a história da ciência como ferramenta de ensino, né? Para iniciarmos nossas discussões, eu vou deixar o texto do professor Gil Pérez e do professor Matheus para vocês ficharem para a semana que vem. Pode fichar um texto para uma semana e um texto para outra, tá? Então vai estar especificado lá no arquivinho do Word como é que é para fazer. Então semana que vem nós vamos começar a discutir a respeito da história da ciência e ensino. A história da ciência como ferramenta de ensino, tá? Sempre entre um instrumento e outro, eu gosto de trazer ferramentas interessantes para mostrar para vocês. E a ferramenta de hoje o tema da aula de hoje é ferramenta de busca, tá? A ideia é tentar entender como é que essas ferramentas podem auxiliar o professor dentro da sala de aula, tá? Eu poderia estar trazendo aqui para vocês várias ferramentas de busca, mas a que eu escolhi para a gente discutir e mostrar é o SuperPro, tá? Então, uma coisa que é importante antes de entrar na ferramenta é dizer o seguinte: o que essa ferramenta pode trazer de contribuição e de benefício para a vida do professor em sala de aula, né? Gente, a minha vida mudou, né? A minha vida de professor se resume antes e depois do SuperPro, né? Ou das ferramentas de busca, tá? Não estou fazendo propaganda aqui não, muito pelo contrário, não ganho nada para isso, mas é muito importante, né? Antes do meu trabalho com ferramentas de busca, eu demorava muito, mas muito tempo para conseguir preparar uma prova adequada,
para os meus alunos? Mais de hora, muito mais de hora, sabe? Às vezes 1h30, às vezes 2 horas para preparar uma prova. Quando a gente pensa isso na vida cotidiana de um professor, que muitas vezes tem 20 salas, né? Aí você pega lá a dinâmica da escola, você tem que aplicar uma prova por mês. São 20 provas por mês que você tem que preparar. Se você dá se você tem essas 20 salas de aula numa mesma escola, você tem lá, sei lá, 4 primeiros anos. Você não pode preparar 4 provas iguais, né? Você vai ter que preparar 4 provas diferentes sobre o mesmo assunto, né? Então, se você pega, por exemplo, você tem que preparar 20 provas diferentes por mês, e eu gasto 2 horas para cada prova, você faz a conta aí, são 40 horas só para preparar a prova, né? De um mês, fora os outros. São 40 horas dedicadas por fora o trabalho de dentro de sala de aula, fora o trabalho de correção, né? Claro que eu estou pegando um caso extremo, muitas vezes a vida do professor não é tão dura assim, mas é só para ilustrar, para você entender o quanto é importante esse tipo de ferramenta na nossa vida, né? Até a vida conjugal da gente muda, dá mais tempo para namorar, né? Então, é importante você entender isso, né? Você vai ver aqui nessa ferramenta de busca, a gente prepara uma prova muito rapidamente, muito, né? Então vamos lá, vamos deixar de papo e vamos para a parte prática da coisa. Então, o que é que você vai fazer, né? O tio vai disponibilizar no e-mail da sala o meu login e senha, para que vocês possam entrar pela minha conta, tá? E aí vocês vão treinar o que o tio vai fazer aqui agora. Então, dá uma googada, né? Vai lá no Google, eu vou escrever aqui, ó, Super Pro. Ok? Entra lá no site. Essa daqui é a página inicial. Ó, o meu login eu já falo, é cesar.lobato100@gmail.com. A senha vai estar lá no e-mail da sala. Eu vou colar a minha senha aqui. Ok? Entrei. Ó, essa daqui é a página inicial, tá? Então, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai aprender a fazer aqui hoje? Primeira coisa, como montar prova sobre um determinado assunto de química de uma forma muito rápida, né? Segundo ponto, vamos aprender como fazer estatística de vestibular. E o terceiro ponto, nós vamos aprender como é que a gente pode montar aulas atualizadas, né? Essas 3 coisas que a gente vai fazer aqui hoje. Então vamos para o primeiro ponto. Como é que eu monto provas provas atualizadas e de uma forma muito rápida? Você vem aqui, selecionar questões. Eu quero questão de química, ó. Na hora que eu clico química, olha só o que vem aqui para mim, né? Olha, no banco de dados deles, eles têm 16.079 questões. Então, eu venho e abro aqui, ó, no maisinho aqui, ó, né? Ele divide a química em 3, 4, 5, 6 partes. Isso daqui perceba que é fundamental e médio. Tem a química do ensino superior também, mas eu quero fundamental e médio, tá? Então vamos lá. Estou montando a minha prova. Vamos supor que eu quero montar uma prova. Estou dando aula no 2º ano de físico-química, então quero montar uma prova de físico-química. Então eu abro aqui a caixinha da físico-química, olha lá. Ele divide a físico-química por assunto. Vamos supor que eu esteja dando aula de cinética química, né? Então eu venho aqui e clico em cinética química. Olha que legal, gente. Eles têm somente
636 questões de cinética química, né? Vamos supor que eu esteja dando uma aula de colóides. Tá lá, ó, 10 questões de colóides. Colóides não é uma coisa que cai todo dia no vestibular, né? Densidade. Olha lá, 179 questões de densidade. Eletroquímica. Olha lá, 819 questões de eletroquímica. E assim vai. Então, vou escolher aqui um assunto. Estou dando... vamos ver aqui. Estou dando produto de solubilidade. 132 questões. Então, venho aqui, ó, e clico aqui, ó, visualizar questões. Então, agora eu vou surfar nessas questões. Olha lá. Então, ó, essa primeira questãozinha que tem aqui, ó, é da FUVEST 2020, ensino médio, tá? Aí ele te dá o grau de dificuldade, que é elevada, né? O tipo de questão que é analítica, tem múltipla escolha, enfim. Aí eu venho aqui, ó, olha que bacana, ele te dá o enunciado da questão, né? Ó, aí tem lá o que é para fazer e te dá o gabarito embaixo. Ó, até para você montar o seu gabarito já vem pronto. É uma beleza, né? Se bem que eu recomendo, é sempre bom você checar o gabarito, você resolver as questões e bater com o gabarito deles, porque pode vir o gabarito com algum probleminha, tá? Não é uma coisa comum, mas às vezes acontece. Legal? Ó, então eu li essa questão, eu não gostei. Achei ela muito difícil, não atende o propósito, não está de acordo com o nível de trabalho que eu fiz na sala de aula. O que é que eu faço então? Eu passo para a segunda, ó. Eu venho aqui na flechinha e passo para a segunda. Pronto. Aí vem uma segunda questão. FUVEST também, grau elevado, tipo analítica, olha só. Então tem lá, letra A, B, C, que é para fazer, e já vem o gabarito embaixo. Também não gostei dessa. Passo para a próxima. Né? Ah lá. Unicamp 2019, ensino médio. Ah lá. A questão e o gabarito. Não gostei dessa também. Ó, aqui essa daqui eu gostei. Vamos supor, ó. Ela é múltipla escolha, tá? Eu gostei dela. O que é que eu faço? Eu venho aqui e clico selecionar. Não é? Aí passo para a próxima. Enunciado aqui, ó, essa daqui, IME, Instituto Militar de Engenharia, 2019. Grau de dificuldade elevada, claro, né? Só podia. Muito bem, gostei dessa também. Eu venho aqui e seleciono. Passo para a próxima. Ah, essa daqui eu não gostei. Não vou selecionar. Passo para a próxima. Ah, eu gostei dessa daqui. Seleciono. Passo para a próxima, né? E assim vai. Ó, ele vai mostrando aqui pra gente o total já selecionado, ó. Total 3. Vamos supor, eu queira fazer uma prova com 10 questões. Tranquilo, você vai passando e selecionando aquilo que você acha interessante. Totalizou 10, né? E você contemplou todos os assuntos trabalhados em sala de aula. Você só vem aqui, ó, num clique, gerar arquivo em PDF, ó, em doc ou PDF. Clica aqui. Olha lá, ó. Nome do arquivo, Asdrubal. E vem e clica finalizar. Olha lá. Nesse computador. Faz tempo que eu não faço isso. E eles vão mudando a metodologia, mas já gerou o arquivinho, olha lá. Olha lá. Aqui a prova já está pronta. Aí você pode selecionar, tira aqui o cabeçalho deles,
e coloco da escola que você trabalha, olha lá, mas a prova está pronta. Aí, ó, embaixo sempre vem o gabarito. Aí essa parte do gabarito você tira. Você faz uma versão tua e uma com gabarito e uma versão para os alunos sem gabarito. Ó que beleza, gente, né? Maravilha. Prova montada com Super Pro, gente, com olhar cuidadoso, já montando o gabarito bonitinho e tudo mais. Uma prova não fica em mais de meia hora. Você monta uma prova bem rápida, né? Já com o gabarito pronto. Então é super tranquilo, gente, super útil para a vida do professor. Tudo bem? Ficou claro como é que monta? E o legal também, gente, é que isso pode ser utilizado para montar suas aulas no slide. Você pode copiar isso aqui, né? Já estamos indo para o item 3, né? Pode ser utilizado para montar aulas atualizadas. Você vem, clica, seleciona, copia e cola no slide, né? Eu gosto muito de contar o causo do estudo de pilhas. Muitas vezes, por exemplo, o professor, quando vai dar aula para os alunos, estou dando aula de pilhas, por exemplo, né? Aí, muitas vezes o professor acha que ficando lá só na pilha de Daniel, dei lá a pilha de Daniel, mostrei como é que faz, toda a parte de equação, bababá, terminei pilha de Daniel, tá? Aí, o professor que muitas vezes não se atenta com o que está acontecendo no vestibular, ele para por ali e por aí fica. Só que quando você olha as questões e a forma como cai pilha no vestibular, você vai ver que raramente cai pilha de Daniel, né? Muitas vezes a pilha de Daniel cai no vestibular, mas aplicada ao cotidiano, né? Então, por exemplo, às vezes vem um fenômeno, por que quando eu tenho uma obturação antiga na boca, por que eu tomo choque quando eu uso um talher, né? É o fenômeno de pilha que está ocorrendo ali. Então, esse é um tipo de questão que cai no vestibular, que usa os conceitos da pilha de Daniel, que usa os conceitos relacionados à pilha, que você aprende aplicados à pilha de Daniel, só que você tem que ser capaz de transpor isso para o cotidiano, né? Então, quando você começa a olhar as questões atualizadas de 2019, de 2020, você começa a perceber a forma como essas coisas caem no vestibular. Não estou dizendo aqui que o vestibular tem que pautar a aula do professor. Não, não é isso. O vestibular não tem que pautar a nossa aula, mas eu acho sim que nós devemos olhar para o vestibular, porque é um fato, o nosso aluno no terceiro ano, ele vai sim precisar passar no vestibular, né? E a gente não pode desconsiderar isso completamente, né? Acho que a gente precisa sim olhar. Não é que o vestibular vai pautar a nossa aula e o nosso conteúdo, mas a gente precisa olhar para ele, tá? E eu acho muito interessante ver como é que as questões se modificam no decorrer do tempo, né? Ok? Ficou claro aqui? Muito bem. Então, primeira liçãozinha para casa, que é que cada aluno vai fazer, vai montar uma provinha para o tio. Uma provinha pode ser de 7 questões, tá? Você vai escolher um assunto, qualquer assunto de química, ok? E vai montar uma provinha de 7, 8 questões no máximo, certo? Lembrando que isso tudo é pago, tá? Você tem créditos, você não pode montar, então eu já montei uma prova, eu comprei um pacote de 100 questões, tá? E já tem 97, porque eu usei 3 para montar essa provinha, a provinha Asdrubal.
tá? Então, tem um pacote limitado. Você não pode querer fazer uma prova com 50 questões, porque aí você vai deixar o outro sem questões para montar a prova dele, tá? Por isso 7, 8 questões tá bom demais. Então você vai treinar, vai montar uma provinha e vai enviar para o tio até o final da semana. Então essa é a primeira tarefa. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho como é que você utiliza essa ferramenta de busca para fazer estatística de vestibular. Então é muito interessante, gente. Vamos lá para home, né? Para a página inicial e vamos aqui para o botãozinho gerar gráficos e simulados. Olha lá. Então é muito interessante, gente. A gente no início do terceiro ano, no início do ano, lá para as aulas em fevereiro, com os meninos do terceiro ano, eu sempre fazia isso, bater uma fotografia dos vestibulares. Então eu entrava em sala e perguntava para a galera: olha, o que é que vocês vão querer prestar no final do ano? Ah, eu quero Enem. Quem quer Enem aqui? Ah, tantas pessoas. Quem quer FUVEST? Tantas pessoas. Quem quer isso? Quem quer aquilo? Então eu levava para casa a intenção dos alunos, já logo na primeira aula eu fazia isso. E aí eu fazia o levantamento dos, 5, 10 principais vestibulares que a galera queria prestar, né? E aí eu fazia isso aqui, para cada um deles. Eu vou fazer só para um, vou fazer para o Enem, para você ter uma ideia, tá? Então vou bater aqui, uma fotografia de 5 anos para trás, de 2020 até 2016, tá? Olha lá, eu seleciono de 2020 a 2016. Escolho o vestibular. Enem eu quero. Vamos lá para o Enem. Enem. Tipo de questão, todos, né? Pode ser analítica, múltipla escolha, eu vou escolher tudo. Matéria, química. Olha só que legal, gente. Então, ele separa por área da química, né? Então, você pega nos últimos 5 anos, nós tivemos 26 questões de físico-química, 19 questões de atomística, 15 de orgânica, 14 de química geral, 2 somente de bioquímica e 1 de meio ambiente. Olha, e é legal que essas fotografias, elas mudam muito, né? Antes, você pega os Enems mais antigos, caíam muitas questões de meio ambiente, né? Então essas fotografias, né, o vestibular ele vai mudando no decorrer do tempo, e é interessante você flagrar essa mudança para orientar o estudo do seu aluno, né? Do seu aluno que está focado no vestibular, né? Então tá lá, e aí ele te traz em porcentagem. Olha, vamos pensar aqui, em porcentagem, físico-química, atomística e tudo mais, tá? Mas aí é bem legal porque, olha, eu consigo fazer o estudo direcionado e com a subdivisão de cada barrinha dessa daqui, Então, vamos lá para a físico-química, que tem o maior número de questões. Ele separa por cada área. Das 20 e tantas de físico-química, 7 são somente de eletroquímica, 6 de termoquímica, 2 de hidrólise, e aí vai, ok? Então, olha, é legal fazer essa fotografia de 5 anos, porque, olha só, o que eu descubro na eletroquímica? Em média, se caíram 7 questões em 5 anos, em média está caindo mais de uma questão por ano, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito provavelmente, né, se a gente seguir essa fotografia, esse recorte de 5 anos, existe uma grande tendência em que no vestibular desse ano o aluno se depare com uma questão de eletroquímica. Termoquímica, a mesma coisa, teve 6 em 5 anos, né? Ou seja, está tendo mais de uma por ano. Existe uma grande tendência de ter uma questão de termoquímica. Então,
O aluno que está focado, isso para o aluno que está focado no vestibular é muito importante, né? Você direciona o olhar dele, o enfoque dele para estudar de forma mais direcionada, né? Isso não pode pautar a sua aula. A tua aula, você tem que, né? Mas você tem que olhar para esses gráficos, acho que é importante, tá? Aí é muito curioso, eu tinha algumas certezas na vida, né? Uma delas era a morte, ela vem para todos, né? Mas uma delas era que o cálculo estequiométrico, ele vai cair de qualquer maneira no seu vestibular, né? Isso era uma certeza que eu tinha. E, curiosamente, toda a fotografia que eu tirava de 5 anos, o cálculo estequiométrico ele vinha numa quantidade de questões muito grandes, sempre acima de uma por ano, né? Quando a gente olha a fotografia, a última fotografia, olha lá, ó, química, vamos ver aqui, só que agora eu quero não físico-química, eu quero química geral. Olha que maluco, né? Cálculo estequiométrico, caíram só 2 questões nos últimos 5 anos. Ou seja, tá caindo menos do que uma questão por ano. Não é uma questão mais tão recorrente, pelo menos no Enem, né? Então, essa informação para o aluno que quer prestar só o Enem é uma informação preciosa. Se ele tem dificuldade com cálculo estequiométrico, né, talvez seja uma questão que ele não tenha que se dedicar tanto, tá? Mas veja, olha, eu como professor, eu acredito que cálculo estequiométrico é talvez uma das matérias mais importantes da química. É fundamental para o entendimento da química, né? Então, eu como professor não vou deixar de dar cálculo estequiométrico porque no vestibular do Enem não cai tanto. Por isso que eu acho, esse gráfico não pode pautar a minha aula, né? Mas orienta o olhar do aluno que está dedicado para o estudo direcionado, tá? Tudo bem, gente? Então, outra liçãozinha de casa. Eu quero que vocês façam para mim, para essa semana também, para o final da semana, uma estatística de um vestibular da sua preferência. Eu fiz aqui do Enem, você pode fazer de outros. Olha só quantos vestibulares tem aqui, ó. Você tem FATEC, você tem FUVEST, você tem, vamos lá, Unicamp, a Universidade Estadual de Lavras, eu acho que é isso. Você tem as universidades federais, aqui, ó, vamos ver aqui, Universidade Federal da Bahia, do Amazonas, e aí vai, ó, todas as universidades federais, ok? Você vai escolher uma para fazer olha, a Unicamp, tá? Tem o IME, tem o ITA, vamos ver aqui, pros IS, GHI, cadê I? IME, cadê o ITA? ITA, Mackenzie, olha, tem nas particulares também. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Muito bem. Então eu vou ficando por aqui e até nossa próxima atividade.